em verdade vos digo, disse Jesus, se o grão de trigo não cair na terra, ou caindo na terra, não morrer, fica ele só. Em outras traduções, possa estar, se morrer, produz muito fruto. Então vou passar a ler novamente, capítulo 12 de João, verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E você diz amém. Por favor, tome os vossos assentos. E quando não tem glória na igreja, isso me incomoda. Glória a Deus. Enquanto eu estava pela tarde refletindo nesse texto, e aí fui buscando alguns textos paralelos, enquanto eu fazia essa análise de textos, o Senhor foi falando muito forte no meu coração. E é claro, como pastor local, a gente tem as nossas dificuldades para falar com a igreja, porque a mensagem ou a pregação do Evangelho, ela não é para o momento onde é transmitida acima do púlpito, mas à medida com que você adere à mensagem, acolhe ela, você a transmite com mais evidência. E é claro que se a mensagem ela não comportar a proposta real do Evangelho, para que pregamos? E ficamos pelo momento onde ministramos, onde nos alegramos, mas ficamos meio que confusos com o aflorar de nossas emoções, ou que pelo menos como que ela foi aflorada. É claro que quando há uma ação do Espírito, primeiro para o entendimento daquilo que se é anunciado, e nós precisamos aqui estar alguns requisitos, e sermos bem claros naquilo que nós ministramos. Daí vem as muitas dificuldades do pastor local ao pregar um texto no domingo. Como o domingo é uma mensagem evangelística, aquela mensagem que você tem ainda possa ter alguma dificuldade, né, no começo, para chegar no final você tem que resumir tudo e estar de bom tamanho. Porém, eu quero falar aos irmãos que quanto mais o tempo vai passando, parece que nós vamos se tornando um tanto quanto insensíveis. E essa insensibilidade é o problema de todos nós, porque você vai se esforçar mais, vai suar mais o paletó, mais a camisa, você vai se esforçar. E você vai encontrando mais dificuldades à medida que vai caminhando. Isso porque o próprio Evangelho já nos adverte quanto a essas situações que nós vivemos hoje. Então Paulo, quando vai escrever pelo menos 3 das suas cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, ele diz que o Espírito Santo de Deus expressamente adverte que nos últimos tempos nós passaríamos por muitas e muitas dificuldades. E daí nós precisamos ter um discernimento de como primeiro nos conduzir, de como refletir o Evangelho para aquele que nos observa, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca a ministrar. Porque primeiro o efeito da palavra de Deus se faz por aquele que vai ministrar. E se aquele que vai ministrar, essa palavra que foi acolhida, que foi conferida, não fizer qualquer tipo de efeito nele, ele vai só pregar. E aí possa ser que pessoas se convertam. Mas é uma via de mão dupla. A espada é de 2 gumes. Ela penetra juntas e medula. Ela é de 2 gumes porque ela tem 2 sentidos. O primeiro sentido é que você precisa fazer uma boa interpretação do texto para depois uma aplicação perfeita. E é claro que se eu prego alguma coisa que não sirva para mim, como eu vou falar a vocês?
Então a mensagem tanto fala aquele que prega quanto aquele que ouve. Então nós temos hoje uma incumbência de pelo menos 20 minutos desse tempo introduzir essa mensagem a vocês e de colocar dentro dela. E de que forma que isso vai acontecer? Nessa introdução, nesses primeiros momentos, eu chamo a atenção para a dificuldade interna. Eu já falei sobre as dificuldades externas. Agora a dificuldade interna é que me preocupa mais. Porque quando nós passamos por reveses e situações difíceis lá fora, isso aqui nós já nos preparamos para tal. Agora, quando se fala de problemas e situações internas, aí é que vem a máxima. Nós ficamos se perguntando o que fazer, o que agir, como agir. Então perceba que essa insensibilidade que acomete a maioria dos crentes, parece que o relativismo que tem imperado no nosso tempo, ele tem surtido efeito no sentido interno da igreja. Porque existe um padrão estabelecido no texto bíblico. E esse padrão é padrão de homens, é padrão dos céus, é padrão do Evangelho. E o Evangelho, como aplica esse padrão naqueles que recebem o Evangelho de Cristo? É simples. Você não vai ser convencido por entretenimento. Quer me ouvir também? Você não vai ser convencido com a palavra vazia de pastores ou de amigos cultos. Não. Como é que eu sou convencido, pastor? Primeiro, você passa pelo processo que a Bíblia chama de regeneração. O que eu disse? O que é regeneração? O que é ser regenerado, pastor? Regenerado na linguagem de Cristo, falando a Nicodemos no capítulo 3 de João, ele vai dizer que é o nascer de novo. E o que é nascer de novo, pastor? Segundo o que Jesus fala para Nicodemos, é aquele momento onde você é transformado. E ninguém é transformado se você não passar por João 16, a partir do verso de número 8, onde o mesmo Espírito que Cristo roga e desce e habita no crente, é Ele que o convence de pecado, justiça e juízo. Pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo, nessa primeira mão, como lhe convence de pecado, ele não lança no seu rosto o seu erro, ele não lança na sua face de forma de jogar para fora. Ele te convence de que você é pecador. E esse convencimento é nada mais, nada menos que o acolhimento de alguém que pagou o preço por você. E você recebe essa doação, essa benfeitura daquele que fez por você. E quando você recebe, é o mesmo que abrindo o coração para colher os bons efeitos dessa atitude. Então, ele te convence do pecado, porque o pecado, o não crer em Jesus, se constitui o maior pecado do homem. Pastor, existe pecado grande e pequeno? Claro que sim. Existe pecado que são para a morte, pecado que não são para a morte. Então, é o próprio Pedro que fala sobre isso na sua primeira carta, ou João, na sua primeira carta. Então diz que existe pecado para a morte, pecado que não são para a morte. Existe aquele pecado em que você possa, no mínimo, receber uma advertência. Tá bom até aqui? Mas aquele pecado que exige uma disciplinas sérias. E o pastor precisa ter coragem de aplicar a disciplina. Porque se ele ter qualquer tipo de receio da aplicabilidade de uma certa correção em qualquer membro, qualquer ovelha, ele a perde. Por que isso, pastor? Vamos lá, a gente vai caminhando. A segunda coisa que o Espírito Santo faz é te convencer, não somente de pecado, mas de justiça. E aí então essa justiça que é interessante, porque se você procura justiça em si mesmo, você não encontra. Que tipo de justiça que nós poderemos cometer ou fazer ou realizar que nos dá direito de salvação? Não existe tal justiça em nós. A justiça ou a aplicação dessa justiça em nós é exatamente os méritos de Cristo
que morre na cruz, paga o preço por mim, e quando ele julga com equidade, ele julga com justiça. Então é esse que julga, é esse que peleja, é esse que faz todas as coisas pela sua justiça. Ele é justo e verdadeiro quando nos julga e nos condena. Porém, quando o Espírito Santo está trabalhando para convencer o homem de justiça, ele está convencendo o homem de o seguinte: ele está te isentando da condenação vindoura. Como? Morrendo por você na cruz do Calvário. E prova de que você, recebendo os bons efeitos desta obra vicária, é exatamente o Santo Espírito que te convence e que agora é morada dentro de si. E quando ele faz morada, Paulo diz em Romanos 8 que ele se torna o penhor da nossa salvação. Grita bem forte: o penhor da nossa salvação. Mais forte, está fraco, diga o penhor. Diga, troca penhor, diga garantia. Diga, troca garantia, diga selo da salvação. É isso aí. Enquanto o Santo Espírito está contigo, aqui vem a máxima de Paulo em Filipenses: não extingueis o Espírito, não apagueis a ação do Espírito. Ou seja, significa que você precisa obedecê-lo, porque ele não somente te convence de pecado, mas te convence de justiça e também de juízo. Esse juízo aqui que é interessante, é um juízo vindouro. Ao passo que se morre no pecado agora, isso reflete para a vida eterna também. Se não se aproveita a justiça oferecida por Cristo, isso causa efeitos futuros. Então esse juízo estabelecido por Deus em Cristo, ela reflete para a eternidade. E veja o que ele faz. Ele sabe muito bem que a ação de Satanás é cegar o entendimento dos homens. De que forma, pastor? Ele cega o entendimento dos homens. Não se engane, existem pessoas que vivem influenciadas por Satanás e não sabem. Existem pessoas que vivem sob ataque de Satanás e não percebem. Por que não percebem? Porque ele é um espírito e você não consegue compreender as coisas espirituais, tanto as que são positivas, tanto as que são negativas. Negativa no que diz respeito à ação de Satanás. Você não consegue lutar contra o espírito. Por exemplo, você dorme, ele não dorme. Ele sabe o que você não sabe. Enquanto você está babando na cama, ele está te observando e planejando e arquitetando planos de destruição para você. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Ele consegue cegar o entendimento dos incrédulos para que morram em sua incredulidade. Ele consegue cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles o brilho da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Diga, Evangelho é boas novas. Então qual é a ação de Satanás? É arrancar diante dos seus olhos essa boa nova, e você não consegue enxergar os efeitos positivos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas graças a Deus que Jesus enviou o Santo Espírito que te convence do juízo que está por vir. E nesse juízo ele já diz: o príncipe desse século já está julgado. Você só perde se você quiser. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4. Ele chama de príncipe desse século também, ou Deus, com letra minúscula, desse século. E Paulo diz que sim, ele atua para lhe cegar. E como é que ele faz isso? Segundo Paulo, ele faz o seguinte: ele te oferece bandejas, mexe na sua natureza. Como é que ele faz isso, pastor? Ele faz, acredite, ele é um psicólogo milenar. Ele coloca pessoas contra, te oferece facilidade. Possa ser que a pessoa está desempregada, vivendo as piores misérias da vida. Ele fala assim: quer mudar de vida? E quem não quer mudar de vida? Ele oferece coisas boas, salário que você nunca
ganhou na vida, nunca pensou em ganhar, ele te oferece. Pastor, por que isso? Porque ele sabe muito bem o que significa a salvação para o perdido. É o próprio Jesus falou que a salvação eterna é mais do que prata, é mais do que ouro. De sorte que, ainda que você ganha todo o mundo, toda a riqueza, não chega aos pés do que significa a salvação em Cristo. Veja que ele aposta alto, missionária Rosa. Ele aposta alto na vida do menorzinho da casa, porque ele não quer que ninguém desfrute daquilo que ele perdeu. O que é que ele perdeu? Ele perdeu de desfrutar a presença do Deus Todo-Poderoso, do céu inacessível de glória. Ele perdeu tudo isso, mas Jesus ofereceu o mais vil pecador. O primeiro era eu, mas ele me encontrou no caminho e disse: vinde a mim, você que está fraco, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Oh glória, ele me colocou sentado para me ensinar. Veja que é tão séria a questão, que ele vai tentar o próprio Cristo. E tentando o próprio Cristo, ele comete ali 3 erros. Porque uma coisa é ele oferecer qualquer tipo de coisa, que menor que seja. Alguém que não tem entendimento, que é cego, ele vai aceitar com facilidade. Mas Jesus não é qualquer homem. Ele é o Filho de Deus. 3 tentações Jesus sofre, Jéssica. A primeira, Jesus está com fome, porque passa 40 dias e 40 noites jejuando. Fala para o irmão assim, crente que jejua. Não fala para ele, aponta o dedo por favor, com respeito. Mas o crente que jejua, o crente se torna sensível. E você se transforma em uma arma para Satanás. Parece-me que essa palavra jejum já não cabe mais para o tempo de hoje. Mas o crente que jejua é uma potência na mão de Deus, beleza? Jesus jejua 40 dias e 40 noites e tem fome, claro. Depois de uma bateria de jejuns, ele tem fome, o tentador chega e fala: se tu és. Esse se tu és aqui é um sentido de dúvida, colocando dúvida ao coração de Cristo, tentando colocar essa dúvida. Mas ele diz: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aqui está codificada uma revelação poderosa. Ele sabia que Jesus poderia transformar pedras em pães. E eu posso extrair um texto literal, de forma figurada, e trazer expressivamente algo para nossas vidas espirituais. Então, se Jesus pode transformar pedras em pães, significa que ele pode fazer do impossível possível. Ele pode fazer do nada tudo. Jesus pode pegar o caído e levantá-lo e colocá-lo entre os príncipes. Jesus pode abrir porta onde não tem porta. Jesus pode pegar da situação mais difícil do homem e dizer: ah, facilidade, porque eu estou no negócio. E Satanás sabe disso, só que não sabe é você. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração para te advertir, para te exortar, e com o coração estou te exortando. Não chegamos nem no começo ainda. Se você quer mais, diga amém. Então fala o seguinte: o pastor tem loucão, né? Faz assim: já comeu alguma coisa boa? Que é gostoso com lambe space? Um lambe space aí, vai, quero ver. Ah, se pudesse gravar esse negócio. Meu Deus, vocês ficam curtindo a moda dos lambes. Então veja, o diabo sabe, por exemplo, o que mais, pastor? Quando ele vai tentar Jó, ele chega diante de Deus, olha o que ele sabe que você não sabe. Ele não fala nada e Deus fala assim: ó, de onde você vem que Deus sabia. Então eu posso colocar aqui claramente que Deus o viu rodeando sobre a terra e passeando por ela. E ele fala assim: ó, observastes tudo ao servo Jó. É uma pergunta retórica. Então você pode
colocar da seguinte maneira: você tem observado o meu servo Jó. E digo, vou dar testemunho dele agora. Ele é um homem íntegro, é um homem reto, que se desvia do mal e até mente a mim. Aí ele fala assim: também, olha o que ele sabe, o Senhor lhe cercou de bem. O que ele sabe? Que Deus cerca os teus filhos de bens. Só você que não sabe disso. Mas hoje Deus me trouxe com essa mensagem para te exortar, dizendo: preste mais atenção no seu Senhor, em tudo quanto Ele tem feito na sua vida, porque menor do que seja a bênção, é bênção para a tua vida, e você precisa saber administrar essa pequena bênção. O diabo sabe que Deus cercou Jó de bens. Quem não sabia aonde ia a integridade e o temor de Jó. Aí ele fala assim: ó, toque em tudo quanto tens, e tu verás se ele não vai blasfemar na tua face. Ele não sabia, Jéssica, João, aonde ia a integridade de Jó, aonde ia a retidão de Jó, aonde ia o temor de Jó. E aquilo que Jó sabia, ele não sabia. Sabe por quê? Porque está oculto entre Deus e Jó. Sabe o que irmão assim, ó, se você não tiver particular com Deus, você está em dificuldades. Então tenha particular com Deus. Tenha particulares com Deus. Eu só escondo alguma coisa da minha esposa, eu vou colocar ali fazer surpresa. Mas se tem alguém que eu compartilho das minhas maiores segredos, é ela. E se ela não partilhar comigo, aí qualquer. Mas ninguém interfere entre eu e ela. Eu não permito e nem ela permite. Então não permite que a pessoa se interfira entre você, o seu esposo, entre você e Deus. É um particular onde ninguém pode entrar. Daí, ele não sabia o que consistia esse testemunho de Deus. Significa dizer que o diabo não sabe o quanto próximo de Deus você está. E ainda que saiba, ele vai sempre te tentar, porque sabe que você é fraco. Eu sou fraco, mas quer uma máxima? Quando eu estou no estado de fraco, eu me torno um leão na mão de Deus, porque eu sei que o Todo-Poderoso está comigo. E olha, ele diz: toca em tudo que tens, verás. E fala assim: está em tuas mãos, tira tudo quanto tem. Tirou o cabelo, tirou a ovelha, tirou o gato, tirou bois, tirou tudo, tirou até os filhos no final. E ele fala assim: ó, vai blasfemar. Eu fico imaginando o diabo reunido no inferno: vem, porque agora ele blasfema. É o mais rico do Oriente. Ele glorifica a Deus em tudo quanto tem. Se o cara tem uma ovelha gera uma ovelha, ele dá glória para Deus. Se os filhos se alegram, ele dá glória para Deus. Se tem um acréscimo de gado, ele dá glória para Deus. Agora eu quero ver como é que ele vai glorificar a Deus. Aí chama os ovelhas, imaginando aqui, Rose, todos os seus adeptos, e o inferno se reúne lá no Oriente, lá na terra de Uz, e fica observando. Agora ele vai blasfemar, quer ver? O diabo estava apostando com isso, mas o que ele não sabia é o que Jó, o que consistia a integridade e a retidão de Jó. E o que Jó sabia é que aquilo que ele tinha não consistia nos bens que possuía. O que é que ele tinha? Tinha comunhão com Deus, conhecia o Deus que lhe deu todas as coisas que ele possuía. Então quando ele perde tudo, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E isso envergonha o inferno e exalta o Deus que está sentado sobre o alto e sublime. Escuta isso aqui, por favor. Aí já vem uma aplicação exortativa. Quantas vezes você já blasfemou, já murmurou, porque perdeu alguma coisa? Os seus murmúrios não glorificam a Deus. As suas reclamações não exaltam a Deus. Sabe o que Deus requer de mim e requer de você? É que independente de tudo, Deus tem que lhe ser suficiente. Olha o que diz Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor,
De nada eu tenho falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Ele que unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A tua vara e o teu cajado me consola. É o Senhor que, quando passo pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, portanto eu não temo. Mas em tudo isso, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e me é suficiente. Eu não tenho falta de mais nada. Ainda que me falte tudo, se eu tenho Deus, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Sabe o que é isso? É você ter prazer em comer picanha na pedra com Deus, mas também ter satisfação em passar pelo vale sem murmurar.